Gente, eu quero compartilhar com vocês algo. Nós estamos iniciando uma nova série. Ela se chama Transparência. A nobre decisão de viver sem máscaras. Então, eu espero que esses 4 encontros nossos aí, eles te quebrem, assim como tem me quebrado. Porque aquilo que eu vou trazer para vocês aqui, não pensem que é só para vocês. Está me moendo, está me quebrando. E é isso que a palavra faz com a gente. Amém? Então, o tema da palavra de hoje é Belas Máscaras, Tristes Vidas. Nós vivemos numa sociedade, em meio a um povo, um tempo onde é cada vez mais escasso nós vermos pessoas sendo verdadeiras, como elas realmente são. Aquilo que ela é em casa, ela é na escola, ela é na escola, ela é na escola, ela é na igreja, ela é na rua. É muito difícil ver pessoas falando a verdade. Já falei algumas vezes aqui que, por exemplo, a Jaque, no trabalho dela, o chefe pedia para ela mentir. Ela não mentia. Os outros mentiam. Então é muito comum hoje nós vivermos num ambiente assim, onde a mentira é normal. Onde se você não faz algo desse tipo, você é taxado como um ridículo, o estranho. Então, mentir, ocultar, esconder é tão natural para eles como respirar. Desculpas são dadas sem mesmo pensar. Então, a sociedade está muito contaminada com isso. E nós, como cristãos, nós precisamos nos posicionar contra isso. Porque em algum momento, se nós mentirmos para alguém, né, algo do tipo assim, e lá na frente depois a gente vai conversar com essa pessoa novamente ou com outras, essa mentira vem à tona, e aí para cobrir aquela você vai fazer outra, e depois outra, e você vai criando uma bola de neve e só piorando mais a situação. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. E nós pensamos que meias mentiras não são mentiras. Mas uma meia mentira é uma mentira inteira. Uma meia verdade é uma mentira inteira. Então, sejamos verdadeiros. E essa sociedade, ela acaba imprimindo na mente das pessoas a falsa ideia de que o que era anteriormente correto, hoje é normal. Então já não faz mais sentido eu falar a verdade das coisas. Porque está todo mundo mentindo, por que eu vou falar a verdade? E nós vemos de tão grave que anda isso, que os papéis estão invertidos. Quantos aqui assistiram La Casa de Papel? Sejam sinceros. Todo mundo praticamente, né? Quem torceu para que ele saísse com o dinheiro do banco? Isso é um papel invertido. Esse é um exemplo. Mas quantos assistem dorama? Aí, né? Outro dia minha esposa assistindo dorama, de vez em quando eu assisto com ela. E aí nós começamos a conversar a respeito daquele dorama que ela estava assistindo. E nós falamos, conversando assim, eu falei para ela assim, você percebeu como está invertido o papel? Onde a mulher domina dentro de casa, o marido bananão. Parece lindo lá, né? Guarda-chuvinha na rua, não sei o quê. Mas é papel totalmente invertido. Todos os filmes que você vai assistir, esses dias a gente assistiu um outro filme lá de ação.
os caras vão fazer um roubo nas alturas e, cara, você fica naquela, tomara que eles consigam, tomara que eles consigam. Cara, totalmente invertido. E nós caímos nisso, nessa mentira, sem perceber. Nós dobramos aquilo que nós dizemos de correto para uma mentira. Ah, mas é só um filme. Só um filme? Só um dorama? Mas você conta as horas para assistir mais um episódio. Na vida real, as pequenas mentiras passam por você e você não percebe. Então, cuidem com aquilo que vocês assistem, veem, por aquilo que vocês torcem. Porque, é só um filme, mas começa por aí. Amém? Então, quero ler com vocês o livro 1 Timóteo, capítulo 1. Quem for achando já pode ficar de pé. Primeira Timóteo 1, versículo 18 e 19. Diz assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Paizinho querido Deus, nessa noite nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós pedimos, Pai, para que a Tua palavra, Senhor, ela entre, Senhor, mais afiada do que uma espada de dois gumes, Pai, dentro de nós, Pai. Separe, Senhor, juntas e medulas, Pai, que nós possamos ser transformados, Pai, pela luz da Tua palavra, Deus. Que eu não estrague nada, Pai, daquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Então, muitas vezes nós acabamos usando algumas máscaras nessa sociedade, porque nós entramos no jogo deles. Nós mentimos, ou nós falamos meia-verdades, ou nós ocultamos, não falamos tudo aquilo que nós precisamos falar, enfim. E o que é máscara? Máscara, né, definição, peça com que se cobre parcial ou totalmente o rosto para ocultar a própria identidade. Não sei se todo mundo acompanhou no grupo do Vertical lá, vai rolar uma gincana depois aqui, então eu aconselho vocês a anotarem a palavra, tá? E para os em casas também, por favor. Então a máscara é uma peça que cobre parcial ou totalmente o rosto para ocultar a identidade. Quantos aqui já usaram máscara? Máscara. Vocês perceberam que a máscara... todo mundo usou máscara, né, na pandemia. Poxa vida. Então, algumas coisas, né? Cara, quando você está usando máscara, dificilmente a outra pessoa vai te reconhecer. O Rodrigo, por exemplo, quando ele veio para a igreja, ficou uns 3 meses. Conheço ele desde pequeno e não lembrei dele. Então, dificilmente as pessoas vão lembrar de você. Eu lembro que na pandemia, quando a gente usava as máscaras, você passava na rua com a pessoa de máscara, às vezes a pessoa te conhecia, mas você passava e nem lembrava, né? Não fazia ideia de que a pessoa estava lá. Não conhecia a pessoa. Então, oculta a identidade. Outra coisa, porque dificulta, né? Agora falando de máscara, daquelas que cobrem, fica só a peca dos olhos, né? Essas máscaras,
é ruim, cara, você não consegue enxergar direito, você perde muito da visão. E se você fechar aqui, ó, você perde todo o resto do lado. Então, a tua visão, ela é diminuída. Atrapalha, a máscara atrapalha a tua visão. Então, você olha para a pessoa e talvez meio embaçado, né? Então, além de ocultar a identidade, você olha com dificuldade para as pessoas. A máscara, ela é desde a Grécia Antiga, desde os teatros. Lá na Grécia Antiga, quando os anfiteatros deles, assim, que eram escadarias para cima, assim, não tinha caixa de som, microfone. Então, eles usavam a máscara para ampliar o som. A máscara, ela era mais para frente um pouco, com a boca um pouquinho maior. Eu tinha as imagens, mas não deu para trazer. E pelo formato da máscara, ela ampliava a voz. É só um ponto de história para vocês aqui. Então, desde lá de trás já era usada a máscara. Eu quero citar três pontos com relação à máscara. Em Veneza, no século XV, os nobres usavam a máscara para fugiu a palavra, para se misturar no meio do povo. Então, os nobres, pense os caras nos seus castelos, nas suas mansões, para eles poderem andar no meio do povo, eles usavam a máscara, se misturar, para que os plebeus não reconhecessem eles. Veneza, no Egito, eles usavam as máscaras mortuárias. O que são máscaras mortuárias? Quando o caboclo morria, o que eles faziam? Eles jogavam massa na cara do cara, para fazer o molde, com o cara morto já. Então, fazia o molde do cara, depois montava a máscara e enterrava com a máscara. Por quê? Porque eles acreditavam que a máscara impedia que o espírito daquele cara, que a alma dele fosse embora. Então, era como, tipo assim, cara, a tua alma não pode sair do teu corpo, você vai morrer e a tua alma vai ficar aí. Era isso a ideia deles. Na África, aí pega um pouquinho mais. Na África, as máscaras, elas serviam como um elo com espíritos. A pessoa deixava de existir e o espírito tomava posse do corpo da pessoa. Tem um pastor africano que eu acompanho, ele fala muito sobre isso. E nós sabemos que o mundo espiritual, ele é muito ativo, certo? Mais real do que nós nos vermos aqui. Então, na África, quando eles iam preparar a máscara, o cara chegava lá para cortar a máscara, né? Os espíritos da mata, enfim. Tem toda uma religiosidade em cima disso. Eles tinham toda uma preparação para montar essa máscara. Porque realmente o espírito tomava posse daquela máscara e da pessoa. Então, pode ver que são três formas de usar a máscara diferente. Uma para se misturar em meio ao povo, a outra para guardar a alma dentro do corpo da pessoa e a outra para que os espíritos se manifestem. E quando nós usamos a máscara, nós escondemos quem nós verdadeiramente somos. Nós deixamos de mostrar, eu deixo de mostrar o meu rosto. Eu escondo quem o Rodrigo é. Eu mostro apenas aquilo que eu quero que vocês vejam. Não, você só vai ver até aqui. Só isso aqui você pode ver. O que está por trás da minha máscara é meu. Nós apresentamos uma imagem que não corresponde à realidade e que nos empodera. A máscara não mostra a minha realidade. E quando nós colocamos uma máscara, nós achamos que nós podemos tudo.
Quantos aqui assistiram um filme do Máscara? Das antigas lá, do Jim Carrey lá. Da hora aquele filme, hein? Cara, quando ele não usava máscara, ele ficava normalzinho ali. Cara, eu devia ter trazido minhas imagens. Enfim. Ele luta para colocar a máscara. Coloco ou não coloco? Será que eu coloco? Não coloco. Será que eu coloco? Tá. E ele colocava. Quando ele colocava, ele se transformava. Ele era outra pessoa. Ele era o cara que, nossa, amigo de todo mundo, e fazia palhaçada e tal. E ele não conseguia tirar a máscara. Era mais trabalhoso tirar a máscara do que colocar a máscara. É muito mais trabalhoso para nós tirarmos as máscaras do que colocarmos as máscaras. Colocar a máscara é muito fácil. Nós colocamos as máscaras por medo de mostrar as nossas fraquezas, mostrar que não somos tudo que as pessoas pensam a nosso respeito. Nós escondemos quem nós somos para que muitas vezes as pessoas não se decepcionem com a gente. Sinto informar, mas vocês vão se decepcionar comigo. Porque eu vou pisar na bola com vocês. Em algum momento. E vocês também vão pisar na bola comigo. Tá tudo certo. Então o fato é que nós tentamos esconder quem nós somos. E tem um cara na Bíblia que escondeu um grande pecado e mudou totalmente mudou totalmente a história dele. Ele era um valente matador de gigantes, um homem radiante, um jovem radiante, um rei majestoso, um guerreiro corajoso e intrépido, um realizador de proezas, alguém que não temia nada nem ninguém, quando o assunto era guerra, um adorador apaixonado e apaixonante, mas que em pouco tempo se tornou um homem fraco, frágil, sugado, sem energia, sem ânimo, como terra seca. Com a sua alma em angústia e seus ossos envelhecidos, um grande rei agora reduzido a um prisioneiro da culpa. E tudo isso porque depois de cometer graves pecados, resolveu escondê-los. Já devem saber quem é, né? Esse cara é um homem segundo o coração de Deus. Nosso grande Davi. Então, Davi é aquele cara que, quando o profeta vai na casa do pai, fala assim, ó, o Senhor mandou eu vir aqui para ungir um dos teus filhos rei. Chama um, chama outro, não é esses aí não. Tem mais algum? Ah, tem um mirradinho lá, tá pastoreando. Não, então chama ele. Um filho esquecido. Esse era Davi, um filho esquecido, que foi ungido rei. Como o Thiaguinho falou no Seven, que no dia que foi ungido o rei, no dia seguinte, o que aconteceu? Quem lembra? Nada. Continuou sendo pastor de ovelhas. Não mudou nada, mesmo ele sendo rei. Trabalhou para o rei. Se tornou rei, né? Derrotou gigantes. Se tornou rei, um grande homem. Mas ele cai na bobeira de, em tempos de guerra, ficar em casa. Quem que em tempos de guerra fica em casa? Cara, tempo de guerra, você tem que ir para a guerra. Você não pode ficar em casa. Mente vazia é a oficina do diabo. Tá em guerra, meu amigo, levanta e vai guerrear. Não fica sentado no sofá que vai dar caca. E da visão, estava em guerra. Esse versículo eu não passei para você lá, bonitão.
2 Samuel 11. Lá em 2 Samuel 11 vai relatar o adultério de Davi, né? No versículo 2, no versículo 1 vai dizer ali da guerra e tal, no versículo 2 diz assim: uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela. Versículo 5. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Cara, pensa na burrada que esse cara fez, velho. Por ficar de varda em casa. Então, se você está de varda em casa, meu amigo, não fique, por favor. Levante e vai fazer alguma coisa. Vai achar um lote para carpir, mas não fique em casa dando brecha para o diabo usar a tua mente. E o que acontece depois? Cara, ele engravidou a mulher de Urias, um dos seus comandantes lá. O que ele devia ter feito? Confessado que ele pecou, não é? Confessado. Mas não. Davi manda trazer Urias, que estava em guerra, manda trazer Urias. Ó, chama Urias lá, que ele, cara, é guerreador, o cara é bom de briga, então ele merece um descanso. Manda ele para casa, diz que ele aproveita a esposa dele lá, que tá tudo certo. O Urias ganha e eu também, porque daí, né, depois nasce o piá e o filho é dele. Davi tenta convencer Urias para se deitar com a esposa dele. Tenta fazer Urias se deitar com Betseba. Plano A não deu certo, vamos para o plano B. Né? O Davi manda ele para casa, ele não foi, ficou deitado à porta do palácio, porque para ele, como um guerreiro, não, eu não posso, enquanto os meus irmãos estão lá lutando. Os historiadores dizem que essa guerra em específico era uma guerra santa para eles. Então, cara, os caras estão lá em guerra, eu não vou para lá, velho, eu vou ficar aqui não vou para casa. E ele dormiu na porta do palácio. Então, Davi chama ele de volta. O que deu? Não vou, cara, poxa. Então, beleza, então vem aqui, venha comemorar comigo. E ó, dá-lhe vinho. Vamos encher a cara do Urias para fazer o Urias ir para casa. Não deu certo também. Então, Davi pensou, cara, já que não deu para ele ir para casa por conta própria, não foi bêbado, não tem o que fazer. Escreveu uma carta, entregou para Urias. Urias, volta para a guerra. Quando você voltar lá, entrega isso aqui para o teu comandante. Beleza? Beleza. Ele levou a carta de morte dele. Ó, bota Urias na frente de batalha para guerrear. Cara, quem está na frente é o primeiro a levar bordado. E Urias morreu. Então, Davi pecou e tentou esconder, criou uma bola de neve. E, cara, lá em Salmos 42, versículo 7, vai dizer o seguinte: abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas obras e vagalhões se abateram sobre mim. Cara, abismo chama abismo. Davi pecou e ele continuou pecando. Ele foi capaz de mandar matar um homem, rapaz. Mandar matar. Por causa de um pecado dele. Muitas vezes, talvez nós não matamos ninguém. Vai lá e mata fulano para mim lá porque ele sabe de um segredo meu. Não fazemos isso. Mas nós matamos ele aqui, ó. Nós matamos ele na mente das outras pessoas quando nós
falamos mal dela para outras, nós matamos pessoas dessa forma, que é pior, ou melhor, tem o mesmo efeito. E é isso que acontece quando nós escondemos um pecado com outro. Ele escondeu o pecado de que ele traiu, que ele se deitou com Betseba, ele cobriu com a morte do marido dela. Que daí, o marido morreu, tadinha dela, vem pra cá, vou cuidar de você. Opa, tá grávida. Sacanagem do Davi, né? Mas aí, Deus, ele dá muitas oportunidades para que nós sejamos fiéis, para que nós sejamos verdadeiros e que nós sejamos sinceros com aquilo que nós temos em nós. Deus dá muitas oportunidades. E Deus deu essas oportunidades para Davi. Ele podia ter falado, mas não falou. E lá, no capítulo 12 de 2 Samuel, o profeta Natã chega para Davi e expõe o pecado de Davi. No versículo 7, ele diz assim: você é esse homem, disse Natã, e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Cara, não precisava disso. Se queria, me pedisse. Palavras do Senhor, me pedisse, que eu te concederia. Não precisa, peça. Deus sempre vai trabalhar para que o pecado escondido venha à tona. Uma hora aparece. E existe uma enorme diferença entre confessar o pecado e ser descoberto. Quantos aqui, não precisa se expor, mas quantos aqui já não foram descobertos, pegos em alguma coisa que não devia? Eu, muitas vezes. É feio. Você fica com a cara no chão, tipo, meu Deus do céu. Não é nada bonito, né? Mas enquanto Davi escondia, a mão do Senhor pesava sobre ele. Salmos 32. Salmos 32, versículo 3. Enquanto escondi os meus pecados, Salmo de Davi. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quanto às muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. A mão do Senhor pesava sobre ele. Quando nós temos algo escondido dentro de nós, quando nós estamos com essa máscara que impede com que nós sejamos sinceros com as pessoas, a mão do Senhor pesa sobre nós. Nós começamos a ter certas dificuldades em algumas áreas, específicas para cada um. Para algumas financeira, para outras, enfim. Então, o Senhor, Ele nos cobra de alguma forma. Não tem para onde correr. E Ele vai nos cutucando, até que nós sejamos sinceros e abrimos para Ele. E o pecado frequente, aquele pecado que você cometeu ontem,
Não, não vou fazer mais. Não, não posso. Não, meu Deus do céu. Senhor, me perdoa. Me perdoa. Mas hoje fez de novo. Não, 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 Senhor, me perdoa, me perdoa. Não, não vai fazer, não vai mais. Passou uma semana. Foi de volta. Não, Senhor, me perdoa. Esse é o nosso pecado recorrente. Aquele que nós sempre estamos caindo nele. Seja uma mentira, seja pornografia, seja o que for. Seja roubo. Eu, quando era pequeno, eu roubava dentro de casa. A gente sempre, nesses pecados recorrentes, frequentes na nossa vida, a gente sempre vai ficar caindo nele. E esses pecados, chega um momento que eles cauterizam a nossa consciência. Sabe o que é cauterizar? Você já não dá mais importância para aquilo. Você já não dá mais importância. Não, pois não dá nada mentir. Todo mundo mente. Por que eu estou me culpando de ter mentido para minha mãe? Não faz sentido. Pois o Piá lá também mente. Mentiu na cara dela ontem. Eu estava junto com ele ainda. Mal cara de pau. É assim. Começa assim. Não, mas a desculpa que eu usava quando era pequeno, não. Amanhã meu irmão vende mais uns picolé e ele ganha o dinheirinho dele de novo. Tá tudo certo. Ele trabalha mais uns 3, 4 meses, ele compra um Walkman novo. Vocês nem vão saber o que é o Walkman, mas tudo bem. Era um toca-fita portátil, mó da hora, velho. Não dá nada. Não pega nada. Ninguém vai ficar sabendo. Nós estamos cauterizando a nossa mente. Nós tornamos normal as coisas que para nós deveriam ser um escândalo. Não deixe que chegue ao ponto de cauterizar a sua mente. Não permita isso. Tiago 5,16. Como que nós vamos fazer para que a nossa mente não cauterize? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confessem os seus pecados uns aos outros. A única forma de nós nos livrarmos das nossas máscaras, de nós sairmos deste lugar de cauterização da nossa mente, é confessando os nossos pecados. É nós abrirmos a nossa boca. Você precisa colocar para fora isso que está te impedindo de ser verdadeiro, das pessoas saberem quem o Rodrigo realmente é. Quem o Rodrigo é. É muito fácil eu mostrar quem eu quero que vocês imaginem que eu seja. É muito fácil. É muito fácil eu falar para vocês, não, estamos junto. E eu deixar a minha porta da minha casa trancada para vocês. Isso não é estar junto. Digo isso porque vocês sabem que literalmente a porta da minha casa fica escancarada. Porque eu não tenho o que esconder. Eu não tenho o que negar para ninguém. Se vocês forem lá em casa agora, está aberto. As janelas também. Só a Marvel entrando e saindo. É disso que se trata. Se trata de vocês, de nós, abrirmos o nosso coração a ponto de não ter nada. Não é fácil. É doloroso você abrir. Eu lembro que o meu vizinho, mesmo terreno, sem muro, sem nada,
15 anos com a porta de casa sempre aberta, igual. Aprendi com ele. Verdade ou não, Ana? Aprendi com eles. É triste, né? A única noite que eles fecharam a porta, entraram lá e roubaram TV e mais algumas coisas dentro da casa. É triste, mas é verdade, né, Ana? A única vez que trancaram a porta de casa, entraram e roubaram. Deixem a casa aberta que ninguém entra. Eu deixo a casa aberta, ninguém entrou lá até hoje. Enfim. Confessem. Ah, mas para quem que eu vou confessar? Posso confessar para o meu amigo da escola que vai na Umbanda, vai não sei aonde lá? Não, por favor. Confesse para o teu discipulador. É para esse que você tem que abrir o seu coração. Além do Senhor, é claro. Procure o seu discipulador. Procure aquele que é o mais interessado na sua vida. Nós, como discipuladores, muitas vezes nós ficamos ali, e aí, vamos conversar? Vamos conversar? Vamos conversar? Vamos conversar? Vamos conversar? Vamos tomar um café? Vamos conversar? Tomar café, conversar? Cri, 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 cri. Cara, os bichos estão voando, velho. Ó, eu quero ser que nem eles. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, tô bem, cara. Não, tô sossegado. Tô susse. Não, nem esquenta comigo, cara. Se preocupe com o outro lá. O outro tá pior. Não, aquele outro lá. Nós precisamos ser transparentes. E o que é transparência? Virtude que impede a ocultação de uma vantagem pessoal, a ocultação de uma fraqueza pessoal. Repare que é pessoal, é meu, não é do outro. Meu. A ocultação de alguma miséria pessoal. Então a transparência, ela impede que nós deixamos essas coisas escondidas. Indiferente se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. É um dos mais válidos recursos de prevenção contra o pecado. Porque quando você se expõe, quando você abre aquilo que está te prendendo, aquilo que está te matando, te machucando, você está se prevenindo de pecar. Porque quando eu estou sofrendo alguma tentação, o que eu vou fazer? Cara, eu vou confessar a minha tentação. É mais bonito eu confessar uma tentação do que confessar um pecado. Certo? Para quem sofre com pornografia, é mais bonito você falar assim, cara, eu tô com uma vontade de ver pornografia, velho. Ora por mim. Ora por mim. Do que, cara, eu vi pornografia ontem, cara. Vi hoje. Qual que é mais bonito você fazer? Antes, né? Porque você não fez, você não cometeu. E não é pecado você ser tentado. Seja na pornografia, seja na mentira, seja no roubo. Isso não é pecado. Pecado é você cometer essas coisas. Dá-lhe água. Prevenção contra o pecado. Sabe por quê? Porque a transparência obriga a pessoa a se conhecer, a tomar os devidos cuidados. Então eu me conheço. Eu me conhecendo, eu já vou criar alguns meios de me proteger para não pecar. Então, o que eu vou fazer? Cara, eu tenho problema com pornografia. O que eu vou fazer? Ah, vou falar com o meu discipulador, ó, tem problema com pornografia e tal. Enfim, vou te incomodar, velho. Vou te incomodar. É o que eu falo para os meus. Assim, ó, me incomodem, por favor. Me incomodem. Nós estamos aqui para ser incomodados. Assim como eu incomodo o meu discipulador.
Tá tudo certo. Só vai subindo o negócio. Então, nós vamos criando alguns dispositivos onde nós vamos nos tomando esses certos cuidados. 1 João 1. 1 João 1,7. Se, porém, andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós andarmos na luz como Ele na luz está, então nós precisamos andar na luz como Ele está na luz. Aí sim nós temos comunhão. Porque diferente disso, é jugo desigual. Salmos 15, versículo 1. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Quem poderá? Versículo 2. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Aquele que é íntegro. E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz aos seus semelhantes, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Quem habitará no seu santuário? Aquele que de coração fala a verdade. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nada do que nós fizermos, do que nós já fizemos, está oculto dos olhos do Senhor. Talvez as pessoas não veem aquilo que nós fazemos, mas o Senhor está vendo. Nada foge dos olhos dele. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo está exposto. Tudo. Não importa o que nós fizermos para tentar esconder. Das pessoas, por um tempo nós escondemos, mas de Deus nós não escondemos nada. E o nosso maior, daquilo que nós precisamos cuidar, é para não esconder nada do Senhor. Porque quando nós escondemos do nosso próximo, nós estamos tentando esconder de Deus. E cara, o mesmo Deus que habita em mim, eu creio que habita em você. Então, se eu estou tentando esconder algo de você, eu estou tentando esconder de Deus. A conta é fácil. E o Senhor vai dar um jeito de fazer com que essas coisas apareçam. Eu recebi, o Felipe mandou um trecho de um livro hoje, que eu li 4 páginas, me apaixonei. Já vou dar um jeito de comprar. Que ele fala quando o sacerdote ele vai adentrar ao Santo dos Santos. Pode subir, né? Quando o sacerdote ele vai adentrar ao Santo dos Santos. Então tem toda uma preparação para isso. Ele tem, né? Dia tal ele vai entrar. Então, alguns dias antes ele já se prepara, ele se separa,
Ele já não está junto com os dele, junto com aqueles que moram próximo. Ele se separa, fica num local totalmente separado, se santificando para poder entrar ao Santo dos Santos. Porque a palavra mesmo diz que, cara, que eles amarravam um sininho na perna do cara, porque se o cara entrou com pecado ali, já era. Então, ele se separava. E a Bíblia, ela dá muito detalhadamente o que ele precisava fazer para adentrar ali. Então, ele precisava se separar, ele precisava se santificar, ele precisava lavar as suas vestes, colocar vestes limpas, colocar vestes de linho e tudo mais. Ele precisava se banhar, se lavar e tudo mais. E no dia anterior, ele não dormia. No dia anterior que antecedia ao dia que ele ia subir, ele não dormia. Ele passava o dia todo lendo a palavra e meditando nela, orando. Ele se separava totalmente. E nesse período que antecedia ao dia que ele ia adentrar, ele não estava sozinho. As pessoas olhavam aquilo que ele estava fazendo. Cara, Gabriel vai entrar no Santo dos Santos amanhã. Então hoje é o dia que eu vou ficar de olho nele para ver se ele vai pecar ou não. Para ver se ele está apto a adentrar ao Santo dos Santos. Porque o Gabriel me representava no Santo dos Santos. Nós somos representantes do Senhor aqui. Nós representamos aqueles que ainda não o conhecem. Nós estamos para levar o Senhor àqueles que não o conhecem. Nós precisamos todos os dias nos santificar, todos os dias estar prontos para adentrar ao Santo dos Santos. E os caras estavam ali observando o sacerdote. E o sacerdote, a única coisa que separava o sacerdote das pessoas era um fino véu, onde as pessoas olhavam para o sacerdote como um borrão, mas eles viam o sacerdote, eles sabiam o que o sacerdote estava fazendo. O sacerdote ia tomar banho, precisava ficar nu, estava todo mundo olhando porque interessava a vida do sacerdote para aquelas pessoas. Você precisa se interessar pela vida do teu próximo, pela santidade do teu próximo, porque o teu próximo precisa se interessar pela tua santidade. Cara, será que o Jonas está em santidade? Será que o Tiago está em santidade? Que o Pedro, que a Pamela, que a Ana, será que eles estão em santidade? Será que o Rodrigo está em santidade? Essa precisa ser a nossa preocupação. Mas para nós nos preocuparmos, nós precisamos tirar as nossas máscaras. Como que eu vou ser transparente? Comunhão uns com os outros. 1 João 1,7. Comunhão uns com os outros. As pessoas, nós precisamos ter comunhão com os nossos próximos, para que eles se importem comigo. Cara, como é que você está? E aí, que texto você leu hoje? O que o Senhor falou no teu devocional? Leia a Bíblia. Salmos 15. Não, Hebreus 4. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Leia a Bíblia. Não pense que dia de leitura é só quando nós vamos pregar aqui e o irmãozinho coloca no telão lá. É bênção a vida dos caras que estão lá atrás e projetam para nós aqui. Mas eles não vão estar na segunda-feira de manhã lá em casa projetando a Bíblia para mim. Se você não tem, nós temos no Glória para vender. Leia a Bíblia.
E o terceiro, seja verdadeiro com você mesmo, com o seu discipulador e com o Senhor. Esses 3 pontos, tem muito mais, mas esses 3 pontos aqui é o básico para nós sermos transparentes, para nós deixarmos as nossas máscaras no chão e podermos nos achegar ao Senhor com facilidade, sem que Ele se oponha a nós, porque quando nós estamos com máscara, quando nós estamos em pecado, o Senhor trabalha contra nós. Nós estamos nos opondo ao Senhor. Então nessa noite eu quero convidar você, quero te convidar a tirar as suas máscaras. Não sei que tipo de máscara você usa, já usou alguma vez, hoje não usa mais, não sei. Se você tem um pecadinho de estimação aí, que te acompanha dia após dia, mês após mês, às vezes ele aparece uma vez por mês só. Mas eu quero convidar vocês a virem aqui para frente. Nós queremos orar com vocês.